9. Dragon Ball Legend capítulo 65 chegando com o ramo Saiyajin tradutora, DM autor, conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Adri sorriu enquanto olhava para todos à sua frente, suas bochechas escuras um pouco coradas. De agora em diante, seu ramo Saiyajin embarcará em uma longa jornada e talvez seja o único ramo da raça Saiyajin restante no futuro. Alguns minutos depois, uma luz fluindo piscou, e Xiaoya reapareceu diante de todos. Como primeiro ponto de teletransporte, planeta, ficava a apenas 12 dias do planeta Vegeta. Sua viagem de ida e volta usando transmissão instantânea foi muito rápida. Já enviei essas pessoas para o primeiro ponto de teletransporte, agora vou te levar. Tendo visto a cena anterior, os Saiyajins restantes já estavam um pouco expectantes. Seguindo as ordens de Xiaoya, um grande círculo ordenado foi rapidamente formado. Na verdade, algumas das pessoas inteligentes já podiam ver vagamente que Xiaoya era um tanto extraordinário. Embora ainda fosse uma criança, ele conseguiu dominar um superpoder mágico assim. Não poderia ser uma criança comum, certo? Ao olhar para Xiaoya, exceto pela surpresa, a expressão do Saiyajin também era flamejante. Se eles também pudessem ter esse tipo de habilidade mágica, que bom seria. Observando tudo isso, Xiaoya apenas deu um leve sorriso, sabendo que ainda havia um longo caminho a percorrer antes de fazer esses Saiyajins obedecerem às suas ordens. Apressar isso não ajudaria muito. Ele não era alguém que tivesse a aura dominante natural de um rei, então não podia esperar que todo mundo que o visse o adorasse, certo? Isso simplesmente não é possível na realidade. Como os Saiyajins eram uma raça de combate, sua natureza orgulhosa e teimosa estava profundamente gravada em sua linhagem. Embora sejam destemidos, no fundo da medula os Saiyajins ainda reverenciam pessoas fortes. Desde que ele pudesse mostrar força suficiente para eles, não haveria motivo para temer que se tornassem desobedientes. Força era algo em que Xiaoya tinha mais confiança. Então, usando o mesmo método, Xiaoya usou transmissão instantânea e teleportou todos os Saiyajins restantes para fora do planeta Vegeta. Algumas horas depois, o primeiro grupo de Saiyajins evacuados chegou suavemente ao planeta Ongsan, na área leste. O uso contínuo da habilidade de transmissão instantânea fez Xiaoya se sentir cansado, apesar de ter energia abundante. Originalmente, teria sido muito conveniente e rápido se ele tivesse usado a nave do povo Feidaia para movê-los, mas não pôde fazer isso porque a distância era muito longa, e a nave teria que voar por mais de 2 anos. Parece que mais tarde, vou ter que pensar em outra forma de transferir pessoas para o planeta Ongsan. Depois de passar pelo teletransporte desta vez, Xiaoya pensou internamente. Depois de terem acabado de chegar, os Saiyajins ainda não tinham tempo para se alegrar antes, sem nenhuma preparação mental, estavam sobrecarregados pela gravidade 12x do planeta Ongsan. Felizmente, os Saiyajins geralmente eram adaptados à gravidade 10x, e seus corpos também eram muito fortes. Então quando a gravidade 12x agia sobre o corpo, embora houvesse algum desconforto, eles conseguiam suportar, e não demorou muito para se adaptarem. Na verdade, a respiração de alguns Saiyajins muito fracos ficou um pouco cansativa. Parece que levaria um tempo para se adaptar. Quando todos chegaram à base, ficaram surpresos ao ver a paisagem que apareceu diante deles. Eles viram que, não muito longe, a construção da base, que podia acomodar mais de 3.000 pessoas, havia sido concluída. De longe, uma pequena cidade podia ser vista entre as montanhas, e no perímetro, havia inúmeros robôs de construção expandindo a cidade para fora. Dentro da cidade, havia enormes prédios em forma de cúpula que permaneciam uniformemente ali. Cada edifício tinha uma estrutura padrão de 4 andares e, dentro da base, havia muitas áreas de treinamento instaladas. A área de estar e a área de relaxamento também satisfariam muito bem as diversas necessidades do Saiyajin. Ali, Xiaoya não teve escolha a não ser admirar a alta tecnologia do povo Feidaia. Uma pequena cidade surgiu em poucos dias. A eficiência é realmente rápida demais, é simplesmente inacreditável. Xiaoya chamou Ero usando um dispositivo de comunicação para que lhe apresentasse os detalhes da base para todos. Este planeta Ongsan será nosso novo lar e espero que todos possam protegê-lo. Depois que Ero introduziu os detalhes e recuou, Adri se destacou e avisou todos com justiça. Adri era o único guerreiro de alto nível entre os Saiyajins presentes, e seu poder de batalha era o mais alto, sendo também a pessoa mais autoritária. Senhor Adri,
Fique tranquilo, certamente protegeremos nossa nova casa. Sim, não vamos deixar que ele se pareça com o planeta Vegeta. Adri olhou para todos antes de dizer com uma expressão séria: todos, a partir de agora, os Saiyajins do planeta Unsan vão cortar seus laços com os Saiyajins do planeta Vegeta. E seu novo líder será exatamente quem estará ao meu lado. Jiraiya. Vendo todos começarem a discutir animadamente, Adri tossiu, atraindo a atenção de todos. Claro, algumas pessoas podem estar se perguntando, por que escolhi Jiraiya como líder de todos? Só porque Jiraiya tem superpoder de transmissão instantânea. Claro, isso é um dos fatores, mas mais importante, com o poder de batalha de Jiraiya, acredito que ele tem a capacidade de nos liderar. Adri olhou para todos, então imediatamente liberou toda a aura imponente de seu corpo. De repente, uma pressão devastadora envolveu todos, fazendo com que todos esses Saiyajins, que só têm poder de batalha entre 2 e 3 mil, ficassem pálidos. Essa sensação opressora e formidável, não é muito mais fraca que os guerreiros do pico como o Rei Vegeta. Eu não pensei que o Sr. Adri fosse tão forte. Com todos os detectores de energia completamente destruídos logo no início, esses Saiyajins só podiam estimar aproximadamente o poder de batalha de Adri sentindo a opressão. Posso dizer a todos que meu poder de batalha atual é 11.600. Além disso, todos os membros do Esquadrão Adri têm um poder de batalha superior a 10.000. Adri reuniu sua aura imponente, mas sua afirmação foi como jogar uma pedra gigante em um lago calmo, causando de repente um alvoroço entre os Saiyajins. Céus, isso não significaria que o planeta Onixan teria 6 guerreiros de poder de batalha superiores a 10.000? O planeta Vegeta só teve 20 e poucos em todos esses anos. Já que o Sr. Adri é tão forte, porque o sobrinho dele seria o líder? Alguns Saiyajins levantaram essa questão, negando inconscientemente a possibilidade de que o poder de batalha de Jiraiya fosse superior ao de Adri, porque era absurdo demais. Embora Jiraiya tenha superpoderes, só se pode dizer que ele é excepcionalmente dotado. Afinal, dentro da população normal do universo, as pessoas que despertam seus superpoderes não eram apenas alguns. Eles só acham que Jiraiya teve sorte de despertar um superpoder e não pensou muito sobre seu poder de batalha. Mas as palavras seguintes de Adri lhes deram um grande golpe. Eu fiz de Jiraiya nosso líder não porque ele seja meu sobrinho. Para ser honesto, embora eu acredite que meu poder de batalha seja satisfatório, ele é insignificante em comparação com meus filhos. Falando nisso, Adri revelou um sorriso radiante antes de dizer orgulhosamente, como o brilho de um vagalume pode ser comparado ao brilho do sol e da lua. Se nós, Saiyajins, reverenciamos o poder militar, então o líder deveria naturalmente ser o mais forte. E o poder de batalha de Jiraiya já chegou a 120.000, sendo a pessoa mais poderosa entre os Saiyajins. O quê? 120.000 de poder de batalha? Isso é um erro. Como pode haver um poder de batalha tão alto? O coração de todos estava em turbulência, atônito, duvidando dos ouvidos se tinham ouvido errado. Se as palavras de Adri antes tinham acabado de causar grandes ondas no lago, sua próxima frase havia incendiado diretamente um enorme pacote de explosivos que explodiu todo o chão do lago. Vocês não ouviram errado, o poder de batalha de Jiraiya é 120.000. Depois de falar isso, Adri deu a entender para Jiraiya com os olhos, e Jiraiya entendeu claramente que ele estava tentando criar impulso para ele para se posicionar como líder dos Saiyajins. Na verdade, Jiraiya não quer tantos olhos olhando para ele, mas para conter esses orgulhosos e indisciplinados Saiyajins, o método mais fácil e brutal é usar o poder de batalha para esmagá-los. Portanto, Jiraiya assentiu antes de avançar corajosamente. Uma aura imponente, assustadora e devastadora se espalhou. O céu pareceu congelar naquele momento, e as folhas espalhadas foram esmagadas no meio da aura imponente e assustadora. Com um som de zumbido, o corpo inteiro de Jiraiya exalava uma luz cristalina enquanto seu cabelo tremulava levemente com a aura de Ki. Naquele momento, a gravidade no planeta Onixan parecia ter desaparecido de repente. O cascalho e a poeira flutuavam acima do chão, e de repente surgiram inúmeras rachaduras no chão. Os rostos de todos estavam pálidos, e seus corpos começavam a tremer sob a aura poderosa e imponente, mas seus olhos eram incomparavelmente flamejantes. Dragon Ball Legend capítulo 66 Dragon Ball. Tradutora, DM. O tempo voa, num piscar de olhos 2 meses se passaram. Terra, área norte. O tempo estava limpo e o sol brilhava intensamente.
O brilho da aurora iluminando a terra contrastava com as muitas paisagens lindas que faziam tudo parecer belo. No hemisfério norte, dentro de uma cadeia montanhosa íngreme e contínua, uma silhueta de homem voava pela floresta. Os movimentos dessa figura eram ágeis, às vezes piscando, às vezes desaparecendo, e às vezes aparecia obviamente à frente, e num piscar de olhos reaparecia no topo de outra montanha a 100 metros de distância. O Monte Paozu deve estar por perto. Xiao ergueu a cabeça e viu uma montanha ereta e imponente à sua frente, seu coração impassível. Aqui, as montanhas eram imponentes, o ambiente confortável e tranquilo. As montanhas imponentes eram densamente espalhadas e apenas um caminho estreito levava à profundidade das montanhas. Como as montanhas ficavam em áreas remotas, raramente havia pessoas entrando e saindo daqui, então este lugar gradualmente se transformou em um paraíso para animais selvagens. Após a passagem de 3 anos, Xiao retornou mais uma vez à Terra quando o planeta Vegeta estava à beira da destruição. Naturalmente, ele tem um motivo. Xiao tem feito o trajeto incansavelmente entre o planeta Vegeta e o planeta Ongsan nos últimos 2 meses e finalmente evacuou os planejados 3.000 mais Saiyajins para o planeta Ongsan, trazendo a linhagem Saiyajin no planeta Ongsan a uma escala preliminar. No entanto, o ramo da raça Saiyajin no planeta Ongsan era composto principalmente por guerreiros de baixo nível, e os guerreiros de alto nível eram apenas alguns deles, como Adri e outros, de nível muito baixo comparado aos Saiyajins do planeta Vegeta. Embora isso não afete o desenvolvimento futuro dos Saiyajins do planeta Ongsan, ter poucos guerreiros de alto nível significa que a base deles seria frágil, levando muito mais tempo para melhorar a linhagem dos Saiyajins. A maneira mais fácil de melhorar a linhagem dos Saiyajins é transferir guerreiros de alto nível diretamente do planeta Vegeta. Mas o problema é que os guerreiros de alto nível no planeta Vegeta não eram muito, e cada um deles era um recurso importante para os Saiyajins. Então seu desaparecimento misterioso poderia facilmente atrair a atenção do Rei Vegeta. Embora não se importe em chamar a atenção do Rei Vegeta, não tem escolha a não ser considerar a reação subsequente de Frieza. Tudo precisa ser feito com cuidado. Xiao pensou, teria que anotar e coletar as esferas do dragão da Terra. Sem dúvida, usá-los para fazer um desejo de evacuar alguns dos Saiyajins para o planeta Ongsan seria uma ótima escolha. Naturalmente, ele não evacuaria muitos Saiyajins, e todos eles também terão que ser cuidadosamente considerados. Desta vez, é muito importante garantir a estabilidade da raça Saiyajin. Somente um ambiente estável permitirá que os Saiyajins se recuperem e retornem ao seu auge. No entanto, há outro problema. Ainda é cedo demais desde o início da trama principal de Dragon Ball, e Bulma também não cresceu ainda, então Dragon Ball Radar naturalmente não existe. Então, antes de coletar as 7 esferas do dragão, ele deve primeiro preparar um radar de esfera do dragão. Portanto, ele precisa conseguir uma Dragon Ball e então deixar o povo Feidaia medir o comprimento de onda da Dragon Ball. Com base no padrão tecnológico da Feidaia, eles deveriam ser capazes de fabricar um radar Dragon Ball muito rapidamente. Na obra original só se conheciam 2 esferas do dragão com precisão, a bola de 4 estrelas que Son Gohan pegou de um vale e a bola de 2 estrelas do armazém da família Bulma. Em uma floresta selvagem perto do Monte Paozu, a figura de Xiao passou rapidamente pelos arbustos exuberantes e parou no topo de uma rocha nua antes de olhar ao redor, sentindo silenciosamente a aura ao redor. Nesse momento, sons de farfalhar vinham de não muito longe, e então várias feras selvagens escondidas na selva podiam ser vistas olhando ferozmente para Xiao com um olhar feroz. Rugido. Rugidos baixos de bestas ecoavam na floresta, assustando um bando de pássaros, cortejando a morte. Os olhos de Xiao se congelaram, e imediatamente uma aura majestosa como um dragão de enchente emergindo do mar se espalhou em todas as direções, deixando para trás uma explosão, seguida por uma explosão de som estridente, resultando em uma pressão esmagadora surgindo na floresta. As feras selvagens soltaram um rugido de choramingo e fugiram timidamente. Depois de assustar os poucos gatinhos, Xiao riu e continuou caminhando em direção às montanhas. Logo depois, saiu da floresta e chegou a uma encosta de montanha um pouco lisa e viu uma trilha de calcário à sua frente, serpenteando pela encosta da montanha. Ao pé do Monte Paozu, uma cabana quadrada feita de telhas de calcário se erguia sob a sombra de uma árvore não muito longe, uma cabana cheia de aura oriental. Finalmente achei ele. A aura dele não está longe daqui, e ele está vindo aqui, então é melhor eu esperar aqui um pouco.
Xiaya finalmente mostrou um sorriso no rosto e olhou ao redor para um ambiente tranquilo e lindo. Ele não pôde deixar de exclamar admirado. Song Wan realmente escolheu viver em um lugar tão remoto e bonito. O Monte Paozu estava localizado em uma área remota. O ambiente era lindo e tranquilo, e o ar exalava uma fragrância refrescante. Como discípulo do mestre de artes marciais, Mestre Roshi, Song Wan também era um artista marcial muito notável, então naturalmente escolheu um local adequado para seu treinamento de reclusão. Ei, jovem, por que você viria sozinho a um lugar tão remoto? Uma voz rouca soou de suas costas. Ele viu um velho descer da montanha carregando lenha nas costas. O velho vestia roupas tradicionais chinesas. Sua pele era avermelhada. Com um chapéu na cabeça e uma barba branca fazia o velho parecer um imortal de outro mundo. Vim aqui procurar um objeto chamado Dragon Ball. É uma bola de cristal laranja marcada com uma estrela vermelha dentro. Será que o senhor já viu isso antes? Uma bola de cristal marcada com estrelas. Song Wan tocou sua testa antes de tirar uma bola de cristal dos braços. É essa coisa. A bola de cristal estava marcada com 4 estrelas vermelhas de bronze. Era exatamente a esfera do dragão de 4 estrelas. Sim, esta é a Dragon Ball que estou procurando. Será que o senhor pode me emprestar essa Dragon Ball? Vou devolvê-la quando terminar de usá-la. Olhando para a esfera do dragão de 4 estrelas na mão de Song Wan, Xiaya perguntou em tom sincero. Então, descobri que essa coisa se chamava Dragon Ball. Eu a peguei dentro de um vale alguns anos atrás. Posso te dar se quiser. Song Wan disse ao entregar a bola de 4 estrelas. Muito obrigado. Xiaya recebeu a Dragon Ball com entusiasmo. Embora as esferas do dragão na Terra tenham sido criadas por Kami, sua patente, no entanto, pertence ao deus dragão Zalama. Como usa o princípio da refração, você pode ver as estrelas vermelhas dentro de qualquer ângulo. Sem problema, já que você estava procurando por isso, deve ter algum uso para ele. Song Wan tinha um sorriso no rosto, sem se importar de ter dado a esfera do dragão. Olhando para a postura de Song Wan, Xiaya ficou maravilhado. Essa é a mente aberta de um artista marcial. Ah! Depois de pegar a bola de 4 estrelas, Xiaya parou de perturbar sua cultivação silenciosa e rapidamente deixou o Monte Paozu, antes de usar o teleporte para chegar à movimentada cidade oeste ao pé da montanha. Naquela época, ainda faltava mais de uma década para o início da trama, mas a cidade oeste, considerada uma das melhores grandes metrópoles do mundo, já estava muito florescente. Falando em West City, o lugar mais conhecido era, naturalmente, a Capsule Corporation, que ganhou destaque com um grande impulso nos últimos anos. Dr. Brief havia fundado a corporação sozinho e, em poucos anos, varreu o mundo inteiro dependendo dos dinocaps mágicos. Na cidade oeste, na Capsule Corporation e no nome do Dr. Brief, quase ninguém não conhecia esses nomes. Encontrando alguém que passava aleatoriamente para perguntar, Xiaya conseguiu encontrar a casa de Bulma. Passando pela luxuosa guarda da vila, Xiaya pulou em um antigo armazém e encontrou a brilhante bola de cristal laranja, contando o número de estrelas acima, 2 estrelas. Essa era a esfera do dragão de 2 estrelas. Tirando a bola de 4 estrelas de seu peito e colocando-a lado a lado com a bola de 2 estrelas, ele viu que as 2 esferas do dragão pareciam misteriosamente atraídas uma pela outra por algum tipo de poder e começavam a brilhar com um brilho dourado. Depois de conseguir a segunda Dragon Ball, o rosto de Xiaya se iluminou com um sorriso alegre. Ele então usou transmissão instantânea e imediatamente deixou a Terra. Nave espacial do povo Feidaia. Nesse momento, uma nave espacial viajava em velocidade muito alta pelo universo, aproximando-se gradualmente do planeta Onxan. Com um clarão, o vazio ficou subitamente borrado, e o pé de Xiaya primeiro saiu do vazio antes de seu corpo inteiro aparecer na nave. Como já havia deixado marcas espaciais na nave antes, Xiaya conseguia encontrar exatamente onde ela estava no universo, mesmo que estivesse voando em alta velocidade. Senhor Xiaya. Dentro do salão de controle principal, Duokela estava no meio de dirigir a equipe técnica para lidar com os vários parâmetros, quando de repente descobriu a figura de Xiaya. Ele imediatamente avançou e cumprimentou. Dragon Ball Legend capítulo 67 Procurando por esferas do dragão. Tradutora. D.M. Xiaya assentiu para Duokela e entregou as 2 esferas do dragão a ele. Estas são esferas do dragão. Quero que você imediatamente organize para que as pessoas os analisem. Espero que consigam construir rapidamente um radar de Dragon Ball.
Embora não tenha sido mencionado na obra original exatamente quanto tempo Bulma levou para construir o radar Dragon Ball, Xiao acredita que não deveria haver muita dificuldade em construir um radar Dragon Ball com a sabedoria extraordinária do povo Fedaia. Sim, vou providenciar imediatamente para que as pessoas os analisem. Com uma expressão séria no rosto, Duokela aceitou as esferas de dragão das mãos de Xiaia. Quando as duas esferas do dragão se aproximaram, elas começaram a brilhar instantaneamente. Como Duokela nunca tinha visto algo tão mágico antes, seus olhos não puderam deixar de brilhar de curiosidade. Ele então imediatamente reuniu todos os excelentes cientistas a bordo do navio e, junto com eles, foi analisar as esferas do dragão. Embora Duokela não saiba exatamente o que eram essas coisas que Sir Xiaoya lhe deu, ao vê-lo tão preocupado com elas, ele entendeu que eram extremamente importantes. Por isso, Duokela deu grande importância à análise dessa época e decidiu supervisioná-la pessoalmente. Afinal, agora estavam sob a proteção de Sir Xiaoya, então precisavam mostrar suas habilidades quando necessário em momentos cruciais para mostrar seu valor. Assim, após pegar as esferas do dragão, ele imediatamente reuniu os cientistas para se dedicarem a uma análise 24 horas por dia, esperando dar uma resposta satisfatória para Sir Xiaoya o mais rápido possível. A raça Fedai era realmente digna de ser reconhecida como especialista em ciência e tecnologia no universo. Em poucos dias após receber as esferas do dragão, eles apresentaram uma série de direções de pesquisa a seguir de acordo com várias propriedades das esferas do dragão e, após discussão, decidiram primeiro realizar pesquisas de acordo com o comprimento de onda e o aspecto óptico. Essa direção de pesquisa era muito próxima da ideia de Bulma de inventar o Dragon Ball Radar. Enquanto o povo Feidaia estava ocupado com análises 24 horas por dia, 15 dias haviam se passado lentamente. Durante esse tempo, Xiaoya veio verificar o processo do Dragon Ball Radar e, vendo que os cientistas Fedaya estavam completamente envolvidos em seu trabalho, ele saiu silenciosamente. Finalmente, no 22º dia, chegaram boas notícias de que o radar Dragon Ball do povo Fedaya foi desenvolvido com sucesso. Ao ouvir essa notícia, Xiaoya imediatamente se teleportou para o laboratório de pesquisa de Duokela. Só para se assustar ao ver a aparência de Duokela e dos outros, cabelo bagunçado, corpo emagrecido, olhos fundos e vermelhos, parecendo que eles tinham quebrado a cabeça. Senhor Xiaoya, aqui está o Dragon Ball Radar que você queria. Duokela Tune estava muito animado. Ao entregar o Dragon Ball Radar recém-finalizado em suas mãos, suas bochechas ciano ficaram ainda mais profundas de tanta empolgação. Xiaoya assentiu e pegou o radar Dragon Ball antes de examiná-lo cuidadosamente. Era um radar de formato arredondado com uma tela de cor ciano e havia caixas quadradas verde claro desenhadas em uma grade, com cada caixa representando uma área. Vale notar que o mapa de leitura exibido na tela não era um plano, mas uma projeção esférica tridimensional. Ao mover o dedo sobre ela, a simulação esférica acima da tela girou como um globo. Havia 2 botões no topo do radar ao longo do eixo central para ajustar as leituras das dimensões de uma área. Quando analisamos as esferas do dragão, descobrimos que, quando juntas, elas emitiam ondas eletromagnéticas especiais codificadas. Então conseguimos construir esse radar capturando essas ondas eletromagnéticas. Mas depois de considerar que as esferas do dragão podem estar espalhadas por todo o planeta, projetamos seu modo de exibição na forma de projeção planetária. As leituras resultantes foram exibidas em uma simulação esférica tridimensional. E à medida que um dedo é movido pela simulação esférica, ele ainda pode mudar de direção. Era um design muito fácil de usar. Apertando o interruptor do radar, a simulação esférica imediatamente piscou com uma luz translúcida, e à medida que o mapa continuava a ampliar, a superfície esférica lentamente se transformou em uma superfície plana, finalmente mostrando 2 pontos brilhantes piscando no centro do vazio. Eram as 2 esferas do dragão na mão de Xiaoya. Obviamente, isso é no meio do universo, mas esse radar ainda reconheceu automaticamente esse ambiente como um planeta, o que é uma pequena falha, porém não tem grande importância. Com esse radar, coletar esferas do dragão seria centenas de vezes mais rápido. Xiaoya pensou em silêncio. Satisfeito com o desempenho do povo de Feidaia, ele não foi econômico ao elogiar Duokela. Você foi bem, merece ser chamado de especialista em ciência e tecnologia. Conseguiu construir o radar Dragon Ball em tão pouco tempo. Estou muito satisfeito. Duokela e outros Fedai aceitaram o elogio de Xiaoya,
Todos os poros do corpo estavam esticados como comer uma melancia gelada em um dia quente. De repente sentiram que esses últimos dias de trabalho duro não foram em vão. O Sr. Shia está sendo educado. É uma honra poder servi-lo. Fique tranquilo, vou lembrar das suas contribuições. Dito isso, Shia olhou para esses cientistas Feidaia com um sorriso antes de acenar para eles e então desaparecer da nave usando transmissão instantânea. Terra. A figura de Shia apareceu em uma vasta planície preenchida por pedras de formatos estranhos. As pedras se projetavam do chão como brotos de bambu, formando um aglomerado de colinas. Eles haviam se desgastado gradualmente no meio devido ao vento e à geada, dando-lhes uma forma ocre incomum. Ao chegar à Terra, Shia rapidamente tirou o radar Dragon Ball. Apertando o botão, seguido por sons de bips, 7 pontos brilhantes apareceram na simulação esférica do radar Dragon Ball. Na posição central do radar, havia 2 pontos brilhantes reunidos. Tem uma Dragon Ball a 500 km a leste. Depois de ver os pontos brilhantes na tela do radar, Shia voou até o céu, virou-se e desapareceu rapidamente no horizonte. Era um planalto com severa erosão da água e do solo. Devido às condições adversas, a área ao redor era quase árida e inadequada para a maioria dos seres vivos viver. No entanto, sempre haveria alguns seres vivos que poderiam sobreviver. Rugido. Após um rugido furioso, Shia viu um dinossauro cinza perseguindo um cachorro selvagem. Seu enorme porte corria como se uma colina esmagasse o chão, fazendo a terra tremer. Está realmente cheio de selvageria primal. Ah! Depois de olhar para o dinossauro, Shia se virou para um outro lado e se afastou, sem interesse. Ele precisa procurar esferas do dragão, pois é muito mais importante do que esse dinossauro, a menos que esteja com fome. A silhueta de Shia balançou, e seu corpo apareceu centenas de metros à frente, chegando rapidamente entre um aglomerado de arbustos. Deve ser perto. Shia examinou o ambiente, procurando um lugar onde uma Dragon Ball pudesse estar escondida. No entanto, ele não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Dragon Balls mesmo depois de muito tempo procurando. Por isso, usou uma lâmina de vento e começou a cortar os arbustos mortos, penetrando profundamente no meio. E depois de abrir quase metade dos arbustos, ele viu um clarão de luz nos arbustos. Achei. Depois de pular no ar, ele chegou entre os arbustos e viu uma bola de dragão laranja escuro entre os galhos de um arbusto, refletindo o brilho do sol. Abrindo o galho da árvore, ele pegou a esfera do dragão na mão e olhou atentamente, que era a esfera do dragão de uma estrela. Sucesso! Esta é a terceira bola do dragão. Shia coloca feliz a Dragon Ball no espaço dimensional e desativa o Dragon Ball Radar, preparando-se para procurar a próxima Dragon Ball. Com 2 bips, o radar exibiu outros 4 sinais das esferas do dragão. O mais próximo ficava a mais de 1000 km de distância, mas Shia usou transmissão instantânea e apareceu instantaneamente ali. Uma vila tranquila nas montanhas. Cal. Um grasnar de corvo apareceu entre os galhos, voando no ar enquanto esvoaçava. A pequena vila montanhosa era cercada por montanhas. Como o terreno era baixo, havia uma névoa fina impregnando o ar, pois não havia luz solar suficiente. A brisa acariciando as bochechas estava levemente fria, logo as umedeceu e deu uma sensação de adesão. A busca pela quarta bola do dragão foi tranquila. Shia encontrou a bola de 6 estrelas em um ninho de pássaro. Juntando as 4 esferas do dragão, elas tremeluziam com uma luz dourada seguindo uma certa frequência. Como estrelas em céu noturno claro, seu tremeluzir era muito bonito. Ah, é verdade, também tem uma bola do dragão com o Mestre Roshi. Shia afagou sua cabeça, percebendo de repente. Na obra original, quando Bulma e Son Goku estavam procurando pela primeira vez as esferas do dragão, eles tiveram que usar para tentar o Mestre Roshi em troca da esfera do dragão de 3 estrelas. Como era algo de muito tempo atrás, ele havia esquecido esse detalhe. Shia tirou o radar Dragon Ball e olhou para ele. Talvez ele tenha que ir até Casa Kami e pegar a esfera do dragão do pescoço do Mestre Roshi. Dragon Ball Legend capítulo 68 Desejos nas esferas do dragão. Tradutora, DM. Depois de decidir, Shia voou novamente para o céu, indo em direção ao seu próximo alvo. Com a ajuda de um radar de Dragon Ball ainda mais avançado, logo encontrou a quinta e a sexta Dragon Ball em uma floresta primitiva e um deserto. Entre elas, a bola do dragão encontrada no deserto foi a bola do dragão das 7 estrelas descoberta dentro do castelo do Rei Boi na obra original. Depois de reunir 6 esferas de dragão, Shia voou em direção à última.
De acordo com a descrição da obra original, a casa Kami não ficava muito longe da cidade da ilha onde Xiaoya conheceu o mestre Mutaito e podia ser alcançada usando um barco a motor. Após um breve brilho de luz, Xiaoya apareceu acima de um oceano a milhares de quilômetros de distância. O vasto oceano azul, naquele momento, estava agitado descontroladamente. Xiaoya tirou o radar da Dragon Ball e observou por um tempo para confirmar a posição antes de voar em direção à casa Kami. Logo, um ponto preto apareceu no horizonte do oceano. Era uma pequena ilha balançando no oceano. Ao se aproximar, ele pôde ver que o tamanho da ilha era de apenas cerca de 100 metros quadrados. Além de uma casa de campo, que era principalmente rosa, havia apenas 4 a 5 coqueiros espalhados pela ilha. Finalmente achei a casa Kami. Olhando para a silhueta da ilha à frente, Xiaoya revelou um sorriso no rosto antes de acelerar em direção à casa Kami. Naquele momento, acima da casa Kami, soprava a brisa marinha e as aves marinhas cantavam. A luz quente do sol brilhando dava uma sensação acolhedora. Sob o coqueiro, pequenos pontos de luz escorriam como poeira de sol. O mestre Roshi, usando óculos escuros, estava deitado em uma espreguiçadeira, tomando sol enquanto dormia confortavelmente, e suas mãos penduradas seguravam uma revista erótica. Que cena agradável, mas nesse momento, uma rajada repentina de vento passou rodopiando pelo cascalho, e a linha de visão se encheu instantaneamente de poeira, os coqueiros balançando de um lado para um outro ao vento. Que brisa marinha forte! Mestre Roshi acordou de sua soneca e olhou para a rajada de ventos soprando pela ilha. Ao ver que não havia nada, ele se deitou novamente e continuou dormindo. Acima do oceano, a brisa marinha soprando era algo comum, então o mestre Roshi não deu atenção a isso. Só ao anoitecer o mestre Roshi descobriu que a bola de cristal que sempre pendia em seu pescoço havia desaparecido, restando apenas uma corda de cânhamo pendurada em seu pescoço. Onde eu perdi isso? Mestre Roshi pensou nisso, mas nada surgiu, então ele não se apropriou. Só que ele usava a bola de cristal por mais de 100 anos, só sentia um pouco de arrependimento por tê-la perdido de repente. Dezenas de quilômetros da casa Kami, uma ilha árida. Depois de tirar as 7 esferas do dragão, Xiaoya as colocou no chão. No momento em que as 7 esferas do dragão ficaram próximas, elas imediatamente começaram a piscar com uma luz dourada, e a cada piscar, um rugido suave, suspeitosamente parecido com o de Shenron, podia ser ouvido. Zum, zum, zum. As esferas do dragão piscavam ritmicamente. Olhando para as esferas de dragão brilhantes no chão, seu coração estava incontrolavelmente animado. Embora já tenham se passado 11 anos desde que ele chegou ao mundo Dragon Ball, ainda era a primeira vez que ele realmente invocava Shenron. Levante-se, Shenron. Respirando fundo, Xiaoya gritou para as esferas do dragão e então esperou em silêncio. Na obra original, Shenron também era invocado gritando palavras assim, embora fossem um pouco diferentes. O efeito era bom. De fato, seguindo seu grito, a frequência piscando das 7 esferas do dragão ficou cada vez mais rápida, mais urgente, e logo uma ampla extensão de nuvens escuras flutuou no horizonte, cobrindo instantaneamente todo o céu e fazendo o ambiente mergulhar em uma escuridão assustadora. Bang! Trovões irromperam na escuridão. Em meio a nuvens negras, relâmpagos dourados como um dragão furioso continuamente se moviam de um lado para outro e caíam. O som do trovão retumbava ensurdecedor, como se o juízo final tivesse chegado. A luz dourada que brilhava das esferas do dragão ficava cada vez maior, cada vez mais brilhante, ecoando com os relâmpagos dourados no céu. Shenron vai sair. Suprimindo a empolgação no coração, Xiaoya olhou sem piscar. Antes, mesmo tendo visto a cena de Shenron aparecendo no anime, assistir pessoalmente parecia tão imponente e magnífico. Rugido. O rugido de um dragão ecoou. Numerosos raios de luz dourada saíram das 7 esferas do dragão, voando em direção ao céu em um padrão zigue-zague, fundindo-se com os relâmpagos no céu. Um enorme rugido de dragão ressoou por todo o céu e pela terra. No céu, o Shenron verde circulava incessantemente entre as nuvens escuras antes de finalmente olhar para baixo com seus olhos vermelhos brilhantes. Humano, diga seu desejo, eu posso satisfazer qualquer um dos seus desejos. Xiaoya olhou para Shenron e falou antes de ajustar seu humor. Shenron, tem uma lista de nomes de Saiyajins aqui. Meu desejo é evacuar todos os Saiyajins desta lista para o planeta Ongsan, na área leste, quando o planeta Vegeta for destruído. Dizendo isso, Xiaoya ergueu a lista na mão, olhando para Shenron com expectativa.
Ao todo, havia mais de 10.000 nomes de Saiyajins escritos nessa lista, que Adri e outros elaboraram com esforço meticuloso. Todos foram considerados qualificados para serem evacuados para o planeta Onixon após deliberação de Adri e outros, mas por vários motivos não puderam ser evacuados antecipadamente. Se tantos Saiyajins tivessem que ser evacuados simultaneamente no último minuto, apesar da habilidade monstruosa de Shia, ele não conseguiria evacuá-los de uma vez. Então, neste momento, ele precisa usar a habilidade das esferas do dragão da Terra. Naturalmente, tanto os leais ao Rei Vegeta quanto os adoradores de Frieza não estavam na lista. Ele descartou a maioria dos Saiyajins no planeta Vegeta, junto com o restante das pessoas hesitantes ou desagradáveis, escolhendo apenas 12.000 pessoas insignificantes. Como se trata da fundação da linhagem Saiyajin no planeta Ongsan, Shia considerava esse assunto muito importante, por isso aguardou silenciosamente a resposta de Shenron. No entanto, Shenron permaneceu em silêncio por muito tempo enquanto flutuava no ar, e justo quando achou impossível realizar seu desejo, Shenron abriu a boca. Sua voz retumbante reverberou no céu: humano, não posso realizar seu desejo agora, pois envolve um assunto futuro. Mas posso anexar o poder das esferas do dragão aos corpos desses Saiyajins, e esse poder será ativado automaticamente quando o planeta Vegeta for destruído. Mas é limitado apenas às pessoas vivas, e se esses Saiyajins já estavam mortos quando o planeta Vegeta for destruído, então o poder da Dragon Ball não vai ativar. A resposta de Shenron está de acordo com o pensamento de Shia. Então ele disse: Shenron, por favor, conceda meu desejo. Extremamente fácil. A voz estrondosa soou. Então os olhos de Shenron emitiram um brilho vermelho. Shia sabe que é Shenron usando o poder da Dragon Ball. Quanto a quantas pessoas finalmente podem chegar ao planeta Ungsa depende de conseguirem sobreviver até a destruição do planeta Vegeta. Humano, seu desejo foi realizado, então adeus. Depois de terminar de falar, o corpo espiral de Shenron voltou a se transformar em 7 esferas do dragão, que então giraram várias vezes no céu, preparando-se para se dispersar pelas várias partes do mundo. Nesse momento, Shia, que já estava preparado há muito tempo, saltou alto em direção ao céu enquanto ativava seu superpoder espacial, voando imediatamente para a bola de 2, 4, 3 e 7 estrelas antes de pegá-las. Assim que os pegou, olhou e viu que a esfera do dragão de 4 estrelas havia se transformado em uma pedra branca. Só depois de um ano que ele volta a ser restaurado para Dragon Ball. Sem se importar, Shia apenas riu, abriu uma rachadura no céu e jogou a pedra transformada em esferas de dragão nela. Espere até que eles voltem a ser esferas de dragão, então os devolvemos a Son Gohan e outros. Como a importante tarefa na Terra já estava concluída, Shia estava de bom humor. Em seguida, ele foi passear por toda a Terra e novamente comprou uma grande quantidade de comida, e então partiu da Terra. Dragon Ball Legend Capítulo 69 Rei Vegeta. Tradutora: DM Planeta Vegeta, Palácio Real. Um salão magnífico e iluminado. As paredes de pedra branca marfim não tinham nenhuma decoração. Sob a iluminação, as linhas cruzadas formadas em padrões veiados podiam ser vistas. O estilo grosseiro e desenfreado de altos e baixos, em vez de dar uma sensação bagunçada e desordenada, transmitia uma sensação imponente e majestosa. Como os Saiyajins eram uma raça de combate, eles desprezam agir de forma pretensiosa e só precisam de coragem heroica. No salão do palácio, um tapete vermelho estava estendido da entrada do palácio até a frente de um trono. No trono, que estava vários degraus acima do salão do palácio, o rei Vegeta estava sentado vestido com uma resplandecente armadura de batalha vermelha escura e uma de suas mãos apoiava a cabeça no apoio de braço do trono, olhos fechados e contemplativo. A armadura em seu peito era brilhante e linda como uma jade branca, e brilhava levemente com uma luz fluida, parecendo muito luxuosa. De repente, o rei Vegeta abriu os olhos e olhou para o assistente ao lado, perguntando: Peter, como estão os preparativos para nossas tropas? É um Saiyajin resistente e careca, que era um guerreiro de alto nível responsável por tudo dentro e fora do palácio. Vossa Majestade, até agora já reunimos 200.000 Saiyajins. Todos responderam ao chamado de Sua Majestade e estão preparados para a batalha de vida ou morte com aquele tal de Frieza. Os olhos do Saiyajin Peter, careca, brilhavam com uma luz cruel e ele não conseguia conter a empolgação em suas palavras. Apenas 200.000 Saiyajins? Poucos. Será que todos esqueceram o orgulho de um Saiyajin?
E Freeza é tão fácil de conviver. Veja quantos daqueles que já seguiram sua raça restam. Não posso permitir que Saiyajins pereçam em suas mãos. O rei Vegeta se levantou de repente. Sua voz estava zangada e descontente. Seu cabelo castanho escuro estava ereto. Instantaneamente, uma aura imponente e sem limites varreu todo o palácio. O rei Vegeta, embora extremamente ambicioso, fez o melhor que pôde por toda a raça Saiyajin. Ele realmente não estava disposto a ver a queda dos Saiyajins. Após a guerra com Tufles, quando eles tomaram o planeta Vegeta, os Saiyajins tiveram que enfrentar desafios enormes durante o processo de reconstrução. E justamente no momento em que Freeza, representando as forças, apareceu tentando contratá-los. Mas agora, parece que aceitar o serviço de Freeza naquela época foi um grande erro. O rei Vegeta há muito tempo sentia que o monitoramento de Freeza sobre a raça Saiyajin havia aumentado um pouco, o que era considerado absolutamente humilhante para o rei Vegeta. Saiyajin, como uma raça de combate, poderia morrer no campo de batalha, mas não aceitaria viver como um gado que está sendo observado por outros. Portanto, o rei Vegeta já havia começado a acumular forças há muito tempo, esperando para um confronto com Freeza. No entanto, muitas pessoas da raça Saiyajin não entendem isso, pois um número considerável deles adora Freeza. Isso não era algo que ele pudesse tolerar. Podia permitir que eles não participassem da rebelião, mas não podia tolerar que ficassem do lado do inimigo. Depois que ele teve sucesso em sua rebelião, ele teve que se livrar dessas pessoas. Mais alguma coisa? Vossa Majestade, recentemente subordinado, descobriu que algumas pessoas secretamente estavam aprontando alguns truques, aparentemente tramando algo. Peter vira o documento na mão. Não olhe para esse cara como se tivesse apenas um corpo robusto. Sua mente também era muito afiada. Adri e outros pequenos truques foram rapidamente captados por ele. Mais alguma coisa? Os olhos do rei Vegeta se aguçaram. Peter, vai investigar esse assunto para mim. Sim. Peter endireitou o peito e respondeu em voz alta antes de se virar e sair do palácio. No magnífico salão do palácio, só o rei Vegeta estava sentado no trono de olhos fechados. Quem sabe o que ele estava pensando? Alguns dias depois, Peter voltou ao palácio, segurando uma grossa lista de nomes de pessoas desaparecidas. Majestade, eu fiz a investigação. Essas são as listas de nomes dos Saiyajins que têm desaparecido misteriosamente do planeta Vegeta nos últimos meses. Parece que eles deixaram o planeta Vegeta. Ah é? Eles poderiam desaparecer secretamente do planeta Vegeta. Getone Yasne não descobriu nada. Os olhos do rei Vegeta brilharam de repente e ele perguntou com uma expressão sorridente, mas não sorridente. Os Getonianos controlavam o transporte externo do planeta Vegeta, e toda nave espacial que saía do planeta Vegeta tinha suas informações armazenadas com os Getonianos. O rei Vegeta está insatisfeito com os Getonianos há muito tempo, e se não fosse por atrair a atenção excessiva de Freeza, como os Getonianos ainda poderiam viver vivos no planeta Vegeta? Eles não parecem sair de uma nave espacial. Peter ficou intrigado. Se eles não pegaram a nave, como essas pessoas saíram do planeta Vegeta? Quem são essas pessoas deixando o planeta Vegeta? A maioria deles são guerreiros de baixo nível e 100 guerreiros de nível médio. E só 5 a 6 guerreiros de alto nível foram os primeiros a sair. Só esses inúteis. O rei Vegeta folheou a lista de nomes e, imediatamente, um sorriso de desprezo surgiu em seu rosto antes de destruir a lista com uma onda de energia. Esqueça, por enquanto, não há necessidade de se livrar deles. Apenas remova os nomes dessas pessoas dos registros de raças Saiyajins. Essas pessoas não são dignas de serem chamadas de Saiyajins. Agora estamos focados principalmente em acumular força. Não seria adequado complicar muito as coisas. Podemos cuidar dessas pessoas depois que terminarmos nossa batalha decisiva contra Freeza. Vendo que o rei Vegeta havia destruído a lista, Peter não conseguia entender o que passava pela cabeça do rei Vegeta. Ele quis perguntar várias vezes, mas depois hesitou. Normalmente, pessoas com esse tipo de intenção rebelde deveriam ter sido tratadas logo de cara, certo? No entanto, em vez disso, o rei Vegeta removeu a existência deles dos registros Saiyajins. Talvez no coração do rei Vegeta, seja também uma forma deixada para trás pela raça Saiyajin. Se ele conseguisse sua rebelião contra Freeza, aqueles Saiyajins que deixaram o planeta Vegeta naturalmente não escapariam da morte, mas se falhassem, essas pessoas poderiam ser apenas a última esperança do Saiyajin.
Só que essa esperança está colocada em alguns guerreiros fracos de baixo nível e guerreiros de nível médio. Não consigo deixar de se agarrar a qualquer coisa. 4 meses depois, em uma rua movimentada do planeta Vegeta, as pessoas iam e vinham em um fluxo interminável. Cada Saiyajin estava vestido com uma armadura de batalha simples enquanto carregava bolsas nas costas, cheias de diferentes ingredientes alimentares. De ambos os lados, alienígenas com olhares peculiares abriram lojas e estavam fazendo negócios, já que Saiyajins, além de lutar, não eram adequados para fazer negócios. Neste dia, Xiaia veio sozinha fazer compras na rua. Depois de se mover de leste para oeste na rua, ele comprou apenas algumas peças de roupa diárias. Quando passou por uma joalheria, pensou em como Xilin parecia nunca ter usado nenhum tipo de joia ou adornos tão pequenos antes. Então, que tal eu comprar algo e trazer para ela? Xiaia olhou para a fachada por um momento e então entrou. A maioria dos objetos expostos na loja eram brincos, pingentes e outros enfeites. Cintos, broche, etc. Xiaia folheou essas coisas em velocidade relâmpago. Ele realmente não conseguia entender o que Xilin gostaria. Então, ele simplesmente comprou vários tipos de belas fitas, pingentes e pulseiras. De qualquer forma, ele ainda tem muitos pontos de missão nas mãos. Não há necessidade de não salvá-los, pois eles se tornariam inúteis quando o planeta Vegeta fosse destruído. Depois que Xiaia pagou para embrulhar as várias joias, o alienígena responsável por vendê-las, embalou-as entusiasticamente em uma caixinha requintada e depois embrulhou em uma fita. Ei, espero que Xilin goste dessas coisas. Xiaia sorriu e guardou as roupas. Logo depois de sair da loja, ele avistou a sombra de um jovem balançando até a frente, segurando algo parecido com tângulo na mão, comendo. Dragon Ball Legend capítulo 70 Deus da Destruição Beerus. Tradutora, D.M. Ela? Depois de ver claramente a pessoa que se aproximava, Xiaia olhou sem expressão antes de estreitar levemente os olhos. A pessoa que balançava à frente era ninguém menos que Mieres, aluno de Adri. Olhando para ela por um momento, Xiaia percebeu que a aura de Mieres já estava perto de 850 de poder de batalha. Caramba, ela tem um poder de batalha tão alto desde jovem. Não é de se admirar que ela seja sempre tão arrogante. Se eu não estiver errado, então ela ainda não completou 5 anos. TSK-TSC, esse poder de batalha é muito raro entre guerreiros de alto nível. Diz a lenda que Vegeta já conseguia lidar com Saibaman na época em que o planeta Vegeta foi destruído. Receio que o talento da Mieres não fosse inferior ao do Vegeta e que só o Vegeta poderia suprimi-la entre pessoas da mesma idade. Felizmente, essa Mieres é uma menina. Se fosse menino, certamente não conseguiria viver tão livre e à vontade como agora. Mas pessoas com potencial como Mieres certamente estão na lista de treinadores do Rei Vegeta. Xiaia deu um sorriso imperturbável, mas não era da sua conta, então se virou planejando ir embora. Mas Mieres já reconheceu Xiaia entre a multidão e acenava para ele de longe. No entanto, Xiaia fingiu não ver e seguiu na direção oposta. Aquele cara ousou fingir que não me viu. As duas lindas sobrancelhas de Mieres levemente franzidas. Ela inchou as bochechas de desagrado e correu atrás dele antes de bloquear seu caminho, seus lindos olhos o encarando. Vocês fingiram não me ver, não sabem quem eu sou? Ah, não é a senhorita Mieres. Estou com pressa para voltar, posso incomodá-la para sair do caminho. Seu rostinho se afundou ao ver a atitude superficial de Xiaia deixando irritada. Então ela agarrou as mangas de Xiaia e disse, estou te dizendo que se não fosse por você ser sobrinho do mestre Adri, eu nem te daria atenção. Depois de falar, Mieres ergueu a cabeça orgulhosamente, como quem diz, você deveria ser profundamente grata por eu estar falando com você. Sim, obrigada, senhorita Mieres, por conversar comigo humilde. Com certeza vou me lembrar da boa vontade da senhorita Mieres. Xiaia ficou chocada, se perguntando de onde vinha seu senso de superioridade. Ele achou isso realmente risível e, reflexivamente, quis estender a mão e tocar a cabeça dela. No entanto, ao ver o rostinho gordinho de Mieres olhando para ele, ele retirou a mão irritado e riu. A outra era apenas uma menina com menos de 5 anos. Xiaia não estava com humor para discutir com ela. Portanto, ele pretende partir depois de dizer algumas palavras para satisfazer a vaidade da menina. Mas nesse momento, na multidão distante, uma figura roxa apareceu. Era uma criatura roxa de orelhas longas, parecendo emagrecida. Seu corpo inteiro era magro,
como uma múmia que saiu de uma sepultura. As duas olheiras estavam levemente salientes e ele estava vestido com uma fantasia estranha, semelhante à do faraó egípcio. Como havia todo tipo de alienígena reunido no planeta Vegeta, a estranha fantasia daquela criatura roxa não chamou muita atenção das pessoas ao redor. Mas quando Xiaia viu o outro, sentiu um arrepio percorrer seu corpo enquanto suava balas frias. Deus da destruição Berus, porque ele apareceu no planeta Vegeta. Xiaia puxou uma lufada fria. Eu não esperava ver o Deus da destruição Berus no planeta Vegeta. Esse é um deus temperamental. Havia tantos deuses ocultos em Dragon Ball World, mas nomes como o Deus da Destruição Berus eram definitivamente os que estavam no topo de todo o universo. E também não seria exagero dizer que ele é o mais forte do universo. Se ele o irritasse, ele só teria que mover o dedo, e o planeta Vegeta desapareceria completamente do universo. No nível de Deus da Destruição Berus, destruição e criação poderiam ser alcançadas com apenas um pensamento. Os chamados céus e terra são implacáveis e tratam as inúmeras criaturas como cães de palha. Eles não se importam com quem é bom e mal, aos olhos deles bem e mal não importam. Seu dever era apenas tratar todos de forma igual e manter o equilíbrio do universo. Nota: céu e terra, ou sábio, não é benevolente e parcial. Trata todas as coisas do universo da mesma forma e com justiça. Se eles precisam destruir, então destruirão sem piedade. O nível do Deus da destruição está muito além da imaginação dos mortais. A avaliação do bem e do mal no mundo mortal não tem significado para ele. Eles exercem as regras do universo, e o bem e o mal dos mortais são apenas pequenos princípios aos seus olhos. Eles mesmos são os juízes do inferno. Mas o que faz Xiaia se sentir um pouco aliviada é que, até agora, parece que nenhum Saiyajin o irritou até agora. Parecendo perceber o olhar de Xiaia, os olhos dourados de Berus olharam para ele, e ao notar Xiaia e Mieres, um sorriso de interesse surgiu nos cantos de sua boca. O nível de força das criaturas vivas no universo geralmente não era alto. E especialistas como Xiaia também não eram muitos no universo. Embora ele tenha reunido sua força, aos olhos de um especialista como o Deus da Destruição Berus, convergir ou não convergir não tem significado. E, interessante, quem diria que haveria alguém entre esses macacos selvagens que pudesse treinar nesse nível? Depois de falar, Berus foi em sua direção. Deus da Destruição está vindo. Xiaia quer chorar, mas não tem lágrimas. Que pecado eu cometi? Eu só tinha saído para comprar coisas, mas encontrei um super Deus assim. Como o Ki interno de Berus bloqueou o espaço ao redor e aparentemente o congelou, Xiaia agora não tem nenhum meio de usar seu Ki. Berus caminhou até a frente de Xiaia e circulou ao redor dele, segurando com uma das mãos apoiando seu queixo como se um caipira estivesse circulando em torno de um artesanato fino. Rapaz, seu Kung Fu é bom. Você até sabe como esconder seu Ki, diferente daqueles macacos incivilizados que só sabem usar energia de forma tola. Eles não sabem como convergir Ki. Aos olhos dele, o comportamento do Saiyajin de não convergir a energia era como um holofote aceso à noite, aquele brilho que podia ser visto o tempo todo mesmo de longe. Eles realmente não entendem como uma pessoa civilizada entende. Obrigado pelo elogio, Berus. Mal ele disse que Xiaia queria se dar um tapa, porque ele disse o nome de Berus. De fato, os olhos de Berus brilharam e então ele perguntou com interesse: você conhece esse nome de Deus? Quando eu estava realizando uma missão no passado, vi o retrato de Berus dentro de um templo antigo em um planeta. Nesse momento, Xiaia só pôde inventar uma desculpa e empurrar a fonte de Berus para um templo fabricado. Nada mal, nada mal. Berus assentiu, sentindo-se muito bem. Embora um deus de seu nível normalmente não visite muitos outros, é possível saber seu nome pelo retrato deixado para adoração. Ei, Xiaia, que criatura estranha é essa? Parece que você tem medo da aparência dele. A voz da criança jovem era de abalar a terra, fazendo a atmosfera congelar de repente. O coração de Xiaoya de repente bateu forte, e seu coração ficou preso na garganta. Dragon Ball Legend capítulo 71 Assustados. Tradutora, DMA, criatura estranha, você quer que este planeta desapareça do universo? O rosto de Beirus instantaneamente se encheu de nuvens escuras, tornando-se severo. Sua voz era indiferente, e os olhos dourados sem nenhum traço de emoção, mas suas palavras deixaram Xiaia em pânico. Nossa, mocinha, não pode não pedir confusão. Xiaoya sentia tontura,
Os pelos que cobriam seu corpo de repente ficaram eretos. Ao se lembrar da terrível devida divindade da deusa da destruição, ele realmente deseja dar um tapa nela até a morte. Para o deus da destruição, destruir um planeta era apenas uma questão de disparar uma bala de dedo, o que não lhe daria tempo suficiente para lançar transmissão instantânea e salvar Xilingo e outros. Xiaia cobriu a boca de Miers e não soltou, não importava o quanto ela lutasse, pedindo desculpas repetidamente a Berus. Lord Berus, por favor, não leve a sério as palavras de uma criança. Com expressão severa, Berus encarou com seus olhos dourados. Sua força imponente fez a temperatura ao redor cair repentinamente alguns graus. Garoto, já que você conhece o nome desse deus, então deve saber como um deus da destruição lida com as coisas, insultando deuses. Isso não é algo que pode ser perdoado. Você e este planeta têm que desaparecer juntos do universo. Depois de falar, seu dedo piscou com uma luz e uma pequena bola de energia roxa apareceu nela, além de vários anéis de luz translúcidos girando ao redor dela. É a superesfera de energia que poderia destruir o planeta inteiro. Vegeta de uma vez só. Vendo a pequena bola de energia roxa no dedo do deus da destruição, as pupilas de Xiaia de repente se contraíram. Ele até está usando destruição, parece que ele realmente planeja destruir o planeta Vegeta. O cérebro de Xiaia girava rapidamente, refletindo e quebrando a cabeça sem parar, pensando nos vários métodos que poderiam fazer Berus desistir da ideia de destruir o planeta. De repente, uma luz brilhante passou por sua mente. Ele se lembrou que Berus gosta de experimentar comidas deliciosas. Se seu humor melhorasse, talvez então ele liberasse o planeta Vegeta. Sim, o temperamento de Berus é excêntrico e lógico. Por isso, ele não se importou em se esconder e rapidamente abriu seu espaço dimensional e tirou a pilha de comida deliciosa e quente. Essas são as coisas que ele trouxe da Terra não faz muito tempo. Lord Berus, esta é uma das minhas coleções de comidas deliciosas. Espero que goste. Ah? Um superpoder. Berus viu o método de Xiaia, mas como ele viveu por um número desconhecido de anos e viu muitas pessoas que podem usar superpoderes, a habilidade de Xiaia não chamou sua atenção. No entanto, o cheiro dos vários pratos quentes e fumegantes que pairavam fez sua expressão se aquecer lentamente. Parece muito delicioso. Retirando a bola de energia em sua mão, Berus apontou o dedo para a comida com profundo interesse. O aroma tentador da comida despertava seu apetite. Ele encheu a boca com a comida, o sabor maravilhoso provocando suas papilas gustativas. Berus ficou agradavelmente surpreso e despejou os vários pratos saborosos na boca, cuspindo os vapores quentes enquanto comia. Ah, está tão delicioso. Dessa vez o Whis não ia comer algo tão gostoso. Devorando rapidamente vários pratos de comida deliciosa, Berus acariciou a barriga com satisfação enquanto olhava para Xiaia com admiração e disse: Garoto, qual é o seu nome? Lord Berus, meu nome é Xiaia. Berus assentiu. Desta vez, vou liberar este planeta em nome de você e desta comida. Você deve aceitá-la com gratidão, pois é raro que outros vejam misericórdia do Deus da destruição. Obrigado, Lord Berus. Xiaia pareceu agradavelmente surpreso, então respeitosamente se despediu de Berus. Só quando Berus desapareceu de sua vista Xiaia conseguiu respirar fundo, sem perceber que suas costas estavam molhadas. Era a primeira vez que enfrentava um deus tão poderoso, o que lhe causava muita pressão. Ele estava realmente preocupado em ser morto acidentalmente pelo deus da destruição. Naquele momento, Xiaia olhou ao redor e viu que não havia nada diferente nos pedestres que caminhavam por perto, como se não tivessem visto a cena que acabara de acontecer. Deus da destruição poderia bloquear os sentidos de todos. Xiaia estremeceu e entendeu mais profundamente o poder do Deus da destruição. Ei, quem era aquele cara agora há pouco? Você parece estar com medo da aparência dele. A pergunta de Miers o trouxe a si mesmo. Ao olhar para a instigadora de quase destruir o planeta Vegeta em um segundo, ficou irritado antes de puxá-la pelo pescoço para um beco pequeno. Gente, o que estão fazendo? Estão cortejando a morte. Miers gritou irritado enquanto o tangulu em sua mão caía no chão por causa do puxão de Xiaia. Você ainda está me perguntando o que eu estou fazendo? Você sabe que agora mesmo, por causa das suas palavras, o planeta inteiro Vegeta quase foi enterrado com você. Xiaoe não se importa se o planeta Vegeta for destruído, mas naquela época nem mesmo Xiling e outros teriam escapado da morte. Xiaia sentiu um medo persistente ao pensar nisso. As crianças não são educadas adequadamente, faltam bater. Ah! Então,
Sem dizer mais nada, colocou Miers de cabeça para baixo na coxa, agarrou o rabo dela com uma mão e deu palmadas nela com a outra. Pá! Miers ficou surpresa de repente, pois nunca tinha sido espancada por ninguém desde pequena. Ela continuava lutando nos braços de Xiaya, mas como poderia ser páreo para Xiaya confiando em seu pequeno poder de batalha? Só depois de dar várias palmadas é que ele a colocou no chão. Você me bateu. A criança olhou para ele com olhos cheios de lágrimas enquanto cobria as nádegas e o nariz se mexia antes de chorar alto com sons de lu. Ela, como uma guerreira de alto nível e digna, foi inesperadamente castigada e também não conseguiu resistir. Mier sentiu-se profundamente mal no coração ao pensar nisso e seu choro ficou ainda mais atormentado. Que tipo de pessoa é o sobrinho do mestre Adri? Obviamente, apenas um guerreiro de nível médio inútil, e claramente apenas 7 anos mais velho que ela, porque então sua força não teve efeito sobre ele. Mies chorou e chegou a uma conclusão. O sobrinho do professor Adri não é um Saiyajin comum, onde existe um guerreiro de nível médio comum que é incapaz de se mover. Deve saber que seu poder de batalha está próximo de 850. Olhando para Mies chorando lágrimas como se fosse chuva, Xiaya se perguntou se ele não era um pouco exagerado. Afinal, ela era apenas uma criança com menos de 5 anos. No entanto, ao lembrar que por causa dela Xiling e outros quase foram mortos, Xiara endureceu o coração. Esse Miers é arrogante demais, deveria fazê-la sofrer um pouco. Depois de muito tempo, os choros de Miers foram diminuindo gradualmente. Bem, Miers, não chore. Você sabe que a pessoa que você acabou de irritar foi o deus da destruição Berus. Ah, esse é o deus mais assustador de todo o universo. Ele só precisava mexer o dedo e todo o planeta Vegeta teria desaparecido do universo. Você pode ser a primeira pessoa a sobreviver depois de provocar o deus da destruição. Deus da destruição. Berus. Os olhos de Miers estavam vermelhos, e sua cabeça inclinada com uma expressão de incompreensão no rosto. De qualquer forma, ele é uma existência que os Saiyajins não podem ofender. Ainda não há ninguém no universo que possa provocar o deus da destruição, disse Xiaya seriamente. A aparição de Berus no planeta Vegeta. Esse assunto realmente superava suas expectativas. Dragon Ball Legend capítulo 72 Transferência imediata. Tradutora, DMA. Nesse momento Xiaya gradualmente se lembrava de alguns detalhes que havia esquecido. Na obra original, foi mencionado que o deus da destruição, Berus, realmente chegou ao planeta Vegeta pouco antes de ele ser destruído. Naquela época, ele forçou o rei Vegeta a baixar sua cabeça orgulhosa, o que inesperadamente foi testemunhado por Vegeta, lançando uma sombra profunda sobre sua infância. Mas Xiaya não previu que algo tão acaso aconteceria hoje, e o planeta Vegeta quase foi destruído antecipadamente por causa da ousadia de Miers em relação a Berus, o que o enfureceu. Pensando por um tempo, ainda sem o coração descansado, Xiaya estreitou os olhos. Não, enquanto Berus estiver no planeta Vegeta, este lugar não seria seguro. Preciso evacuar Xiling e outros o quanto antes. Originalmente, para não chamar a atenção dos outros, Xiara e outros pretendiam partir no dia anterior à destruição do planeta Vegeta, mas agora, pela segurança dele e da família, ele não se importa mais com isso. Miers. De repente, chamando seu nome, Xiaya tirou um monte de bala do seio dele antes de enfiá-los nas mãos e disse: "Peguei esses doces, é minha desculpa. Agora, volte rápido." Depois de falar, ele saiu apressado do beco sem esperar a resposta de Miers e entrou na multidão, desaparecendo rapidamente. Miers, tola e ingenuamente, ficou parado no beco olhando, e só reagiu quando Xiaya desapareceu na multidão. Ah! Aquele cara! Uou! Tocando suas nádegas palmadas, que ainda doíam, Miers mordeu o polegar, sentindo-se injustiçada quanto mais pensava, batendo os pés com raiva. Ela então olhou para os doces na mão e os lambeu algumas vezes. Doces, seus olhos brilharam de repente antes de lambê-los com prazer. Ah, delicioso! O sabor doce despertou seu paladar. Miers se absorveu na comida e seu humor de repente melhorou muito. Quanto a Xiaya, aquele cara odioso, ela sempre se lembraria dele, e com sua personalidade de mente fechada, ela definitivamente vingaria esse ódio. Distrito Residencial, casa. Xiara entrou apressadamente de fora e, vendo Adri e Rebeca em casa, perguntou com urgência: "Tio Adri, Xiling não está em casa? Aquela garota está descansando no quarto. O que aconteceu?" Vendo Xiaya tão ansiosa, Adri questionou.
Sem tempo para explicar, você avisa rapidamente o tio Brook e os outros. Estamos saindo imediatamente do planeta Vegeta. Ok, vou entrar em contato imediatamente. Ao ouvir isso, a expressão de Adri ficou séria. Ele tinha certeza de que algo importante devia ter acontecido. Se não com a natureza de Chiaia mesmo diante de Frieza, ele não teria tanta pressa. Assentindo para ele, Chiaia foi direto para o quarto de Xiling, empurrou a porta sem bater e entrou. No quarto, Xiling dormia preguiçosamente na cama, enrolada em um lençol fino. Chiaia olhou para ela e, sem dizer nada, a pegou diretamente com a colcha nos braços. Ah, o que você está fazendo? Xiling acordou assustada. Não fale por enquanto, é urgente, espere até sairmos daqui. A expressão severa de Chiaia fez Xiling fechar a boca, que estava cheia de perguntas. Então chegaram à sala. Nesse momento, Adri havia largado o comunicador na mão antes de olhar surpreso para a filha, que ainda estava enrolada em uma colcha, e disse: entrei em contato com Brook e outros. Eles estão esperando em casa. Ótimo, então vamos primeiro. Terminando de falar, Chiaia assentiu com a cabeça e então lançou a transmissão instantânea. No segundo seguinte, o cenário diante de seus olhos mudou e as 4 pessoas apareceram no planeta distante e desolado. No planeta desolado, o céu estava escuro e o ar gelado até os ossos. Havia 7 enormes torres eretas colocadas ali, eretas, como soldados posicionados na fronteira, inflexíveis e orgulhosos. E vestígios variados apareceram fora da superfície por causa do vento e da chuva. Tio Adri, você deveria primeiro esperar dentro da sala de treinamento de gravidade. Eu vou buscar os outros. Terminando de falar, Chiaia imediatamente lançou a transmissão instantânea novamente e saiu. Vendo Chiaia tão apressado, Xiling perguntou confuso: o que aconteceu? Chiaia está tão ansioso. Será que Frieza está atacando o planeta Vegeta? Morando com ele por tantos anos, ela nunca tinha visto Chiaia tão em pânico. Na sua impressão, Chiaia sempre foi calma e confiante, de modo que, em sua mente, Chiaia sempre seria uma lenda que nunca perderia. O que poderia fazê-lo perder o autocontrole? Depois de pensar, ela só pôde supor que Frieza iria atacar o planeta Vegeta. Adri balançou a cabeça e fechou o punho, olhando para a direção do planeta Vegeta com uma expressão grave. O Frieza está realmente atacando. Xiling, você vai primeiro para a sala de treinamento de gravidade e troca de roupa. Olhando para a aparência da filha enrolada no lençol, Rebecca franziu a testa ao não conseguir mais assistir. Embora os Saiyajins por natureza sejam ousados, desabitados e não se importem com pequenas coisas, ela é uma garota grande, como pode ser tão descuidada? Felizmente, quando o povo Feidaia construiu a sala de treinamento gravitacional, eles já haviam tornado toda a sala de treinamento extremamente luxuosa. Além da sala de treinamento do andar superior, havia também um andar inferior dividido em área de jantar, área de lavagem e sala de estar, com itens de necessidades diárias armazenadas no seu interior. Xiling olhou para sua aparência e fez um som de surpresa ao correr para a sala de gravidade para trocar de roupa. Pouco depois, Brook, Paladi, Lizzie, Alice e outros foram transferidos junto com os membros do esquadrão Chiaia, Shaq, Anastasia, Angelina e outros. Chiaia já havia contado a verdade aos membros do esquadrão Chiaia quando planejava a evacuação para o planeta Yongsan. Naquele momento, os membros de seu esquadrão agiam como se tivessem sido injetados com sangue de galinha, olhando para Chiaia com olhos cheios de adoração. Capitão, o que aconteceu? O Frieza vai atacar? A expressão bonita e rígida de Shaq parecia um tanto feia. Sim, o que aconteceu para você ter que nos transferir tão apressadamente? Brook e outros perguntaram. Chiaia balançou a cabeça e organizou as palavras antes de falar. Não é Frieza quem vai atacar, mas no momento, e ainda mais perigoso ficar no planeta Vegeta. O que aconteceu? Adri franziu a testa ao ouvi-lo. Se não for Frieza quem vai atacar o planeta Vegeta, é razoável dizer que, aconteça o que acontecer, eles deveriam conseguir lidar com isso com a força atual. Então por que Chiaia disse que é ainda mais perigoso ficar no planeta Vegeta? Aconteceu algo inesperado. O que poderia ser? Chiaia respirou fundo e cuspiu um quiturvo. Se fosse só o Frieza, eu teria a habilidade de transferir todos vocês mesmo quando o planeta estava sendo destruído. Mas sabe quem eu acabei de ver no planeta Vegeta? Deus da Destruição, Berus. Esse deus honrado apareceu no planeta Vegeta. Lembrando-se de seu breve encontro com o deus da morte momentos atrás, Chiaia suspirou no coração.
Pode-se dizer que sua sorte era boa. Se o deus da destruição não fosse tão gourmet, não teria chance de sobreviver. Na presença do deus da destruição, seu superpoder parecia ter se solidificado e não pudesse ser utilizado. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.